1 Timóteo 3,14 diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. 15: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Pode sentar-se, pode tomar o seu assento, descanse suas pernas. Nós temos alguns minutos e eu quero compartilhar com vocês 3 características da igreja de Deus. Eu queria nesses poucos minutos compartilhar 3 características da igreja de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: eu estou escrevendo essas coisas para você, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo, que assumiu a igreja da cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo tem aquele cuidado com aquele jovem pastor de instruí-lo. Ele então escreve 2 cartas destinadas a esse pastor. E na primeira carta que ele escreve, uma das preocupações do apóstolo Paulo é instruir o pastor Timóteo quais são as características que ele deveria observar em alguém para consagrar essa pessoa ao ministério. Então, o capítulo 3 de 1 Timóteo é uma lista de características, de critérios que Timóteo deveria observar na hora de levar alguém tanto para o pastorado como para o diaconato. E ele vai dar essa lista nos 13 versículos primeiros do capítulo 3. E no versículo 14 ele vai dizer assim: escrevo-te estas coisas, embora espero vê-lo em breve, esperando ver-te depressa. Mas se eu demorar, para que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Eu quero dar 3 características. Primeira delas é que a igreja, ela é global e ela também é local. O que significa isso? A igreja de Deus, ela é global. Por quê? Porque ela compõe todos os cristãos que estão espalhados no mundo inteiro. Aonde tem um cristão, aonde tem um servo de Deus, uma serva de Deus, aonde tem alguém em qualquer lugar do mundo, seja no Polo Norte, seja na Antártida, seja nos lugares mais inóspitos do planeta, se essa pessoa ela serve a Deus, ela faz parte da igreja. E se ela faz parte dessa igreja, da igreja de Deus, a igreja ela é invisível, porque a gente não consegue visualizar e mensurar o tamanho da igreja de Deus na terra. Ela é global, ela é invisível. Imagina os irmãos que estão agora, a igreja que está agora, por exemplo, escondida na China, igrejas subterrâneas, que estão, alguns missionários. Eu vi hoje no Instagram um vídeo de uma missionária no Paquistão, ela disfarçada de professora de crianças, disfarçada assim, não no modo pejorativo, mas ela estava ali com as crianças. Enquanto isso tinha um camarada com uma escopeta 12 do lado, e ela pegou o celular e falou assim: gente, ela é brasileira, falou assim: olha o desafio missionário aqui no Paquistão, nós estamos aqui com essas crianças, nós temos ali, ela mostrou atrás um muçulmano com a escopeta. Então, aonde há um cristão espalhado pelo mundo,
essa pessoa faz parte da igreja de Deus. Por isso ela é global e ela é invisível, nós não conseguimos mensurar. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, quando ele passar nas nuvens dos céus, a Bíblia vai dizer que todos esses cristãos que estão em todos os lugares do planeta, que estão com sinceridade servindo a Deus, vão subir nas nuvens. E todos nós vamos nos encontrar nas regiões, na atmosfera, nas regiões celestiais, e vamos encontrar com o Senhor. Então a igreja de Deus, ela é global, ela é invisível, mas ela também é local. Por quê? Como eu disse, aonde houver um cristão, ali está a igreja. Eu conheço um casal, tem um casal de amigos, que eles vieram para Portugal em 2018, e eles estão lá no norte de Portugal, e na cidade onde eles estavam, eu não disse no bairro, eu disse na cidade, não tinha nenhuma igreja evangélica, nenhuma igreja. E eles chegaram em 2018, estão há 6 anos aqui em Portugal, e sabe qual era o culto que eles frequentavam? Era o culto que eles faziam dentro de casa. Eles faziam o culto dentro de casa. Eles não são pastores, eles não são diáconos, não são obreiros, são cristãos, mas eles não tinham para onde ir, eles não tinham igreja no domingo para congregar. Eles faziam o que? Reunia a família, reunia os filhos, o casal e 2 filhos pequenos, e eles faziam o culto dentro de casa. E eles são a igreja. Por isso a igreja, ela também, apesar de ser global, e por ser global ela é invisível, ela também é local. E por ela ser local, ela também é visível. Porque eu vejo os irmãos aqui. Quantos são igreja aqui? Ou seja, eu estou vendo você está me vendo. Então, a igreja de Jesus, ela é invisível, mas também é visível. Ela é global, mas ela também é local. Então, a igreja de Jesus, agora, eu queria deixar muito claro o seguinte: Jesus, a palavra de Deus, ela nos diz assim, olha, Jesus falou para os discípulos assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, se aonde eu estou há outros cristãos, há outras pessoas que também servem a Deus, se há uma igreja local estabelecida, eu estou fazendo errado se eu decido não congregar. Quantos estão me entendendo? Se eu falo assim, não, eu vou servir a Deus em casa, porque a igreja sou eu, então eu vou ficar dentro da minha casa, eu não vou fazer parte de igreja nenhuma, eu não vou me envolver com denominação nenhuma. Ou seja, esse cristão, ele não quer se envolver com o corpo. Esse cristão, ele está agindo de forma errada. Por quê? Porque, apesar dele ser a igreja, se a igreja ela é local, ou seja, existem outras pessoas que também servem ao mesmo Deus, essa pessoa precisa fazer parte desse corpo. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Jesus, ele faz uma comparação, que a igreja de Jesus é como um corpo humano. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 13 em diante, ele vai explicar muito claramente, fazendo uma comparação, dizendo assim, olha, se eu sou parte do corpo, eu preciso estar inserido no corpo. Se a igreja é o corpo de Cristo, de forma nenhuma o ouvido pode dizer assim, eu não faço parte do corpo, porque ele está inserido no corpo. Ou a boca dizer assim, eu sou melhor que o olho, porque
é um outro membro do corpo. Não, ele vai dizer, todos nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Aí eu pergunto a você o seguinte, se você está lá trabalhando, igual eu que trabalho com ferramentário, e aí de repente você está lá com a serra e amputa o dedo. O dedo, o membro do corpo, fora do corpo, o que acontece com ele? Ele morre, ele apodrece. Por quê? Porque mesmo sendo parte do corpo, para ter vida, ele precisa estar inserido no corpo. Então a igreja de Deus, ela é global, mas ela também é local, e eu preciso fazer parte do corpo, estar inserido no corpo. Vou pedir ajuda dos irmãos aí da mídia. Hebreus 10 e 25. O autor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, Hebreus 10 e 25. Ele vai dizer assim, deixando nossa mútua congregação, ou seja, não deixando de nos congregar, não deixando de estar reunidos, não deixando de estar juntos, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, nos aconselhando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que ele está dizendo aqui? Olha, não deixe de congregar, não deixe de se reunir na igreja, não deixe de estar junto no corpo. Por quê? Porque aqui você é fortalecido, você é ensinado. Às vezes você tem uma semana difícil, uma semana de trabalho, uma semana estressada, uma semana daquela, e você fala, meu Deus do céu, por que eu estou aqui? Por que eu não vou embora? E aquela que você chega na igreja, a palavra de Deus entra no seu coração, o Senhor te conforta, você sente a presença do Espírito Santo, você sai daqui e fala, Senhor, eu estou indo embora para mais uma semana, estou indo embora fortalecido desse culto hoje, porque o Senhor falou comigo, eu estou renovado, eu estou fortalecido, não deixando de congregar, não deixando de congregar. A igreja é global, você faz parte do corpo de Cristo, mas a igreja também é local. Segunda característica da igreja. Então vamos lá. A primeira é que ela é global, portanto ela é invisível, mas ela também é local, portanto ela é visível. Segunda característica da igreja é que a igreja, ela é perfeita, e a igreja tem falhas. Pastor, não entendi. Vou repetir. A igreja de Deus, ela é perfeita e ela tem falhas. Vou explicar. Quando nós falamos na igreja de Deus no seu sentido global, na igreja invisível, na igreja que compõe todos os cristãos do mundo inteiro, essa igreja, ela é perfeita. A igreja que Jesus vai vir buscar, põe para mim aí Efésios 5, 25 ao 27. Efésios 5, 25 ao 27. A igreja que Jesus vai vir buscar, a igreja global, que compõe todos os crentes do mundo inteiro, ela é perfeita. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para quê? Para a santificar, e aqui Paulo está dizendo de Cristo, tá? Cristo morreu pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível, ou seja, perfeita. A igreja de Cristo,
global, invisível, ela é perfeita. Porém, a igreja, a mesma igreja, no seu aspecto local, no seu aspecto visível, ela é cheia de falhas. Por que é cheia de falhas? Porque ela é composta por pessoas. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito? É por isso, é igual casamento. Não existe casamento perfeito. Por que não existe casamento perfeito? Porque no dia que casar o homem perfeito com a mulher perfeita, aí tem um casamento perfeito. Mas como não existe homem perfeito nem mulher perfeita, não existe casamento perfeito. Ou seja, a igreja é composta por pessoas e as pessoas têm falhas. E a gente tem que lidar com todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Eu pastoreava uma igreja lá no Brasil e um dia eu estou pregando na igreja e entrou um bêbado. O bêbado entrou, passou por todo mundo e sentou na primeira cadeira. E ele sentou na primeira cadeira. Só que eu estou pregando aqui, ele está, isso mesmo, ô pastor. É isso mesmo, pastor. E aí tirou a atenção da igreja. Todo mundo olhando para o bêbado. E eu estou aqui pregando e falando, e eu virava para cá, ele, pastor, ó. E falando alto, aí tinha um diácono. Está transmitindo ao vivo? Eu não vou falar o nome do diácono para não. Eu não vou falar, eu vou deixar ele no anonimato. Tinha um diácono meu, congregava lá, chegou assim do lado do bêbado, chamou ele assim educadamente, pegou ele pelo braço, aí o bêbado olhou para ele. Eu não pedi nada, não falei nada. Ele levantou, saiu assim pela porta lateral, e nos fundos da igreja a gente tinha uma sala. Uma sala que geralmente é quando a gente recebia algum pastor convidado, alguém que estava vindo de fora, a gente recepcionava, tinha um sofá lá, uma mesinha e tal, no fundo da igreja, atrás da nave do templo. E ele levou o bêbado lá para trás. Eu continuei pregando. Daqui a pouco, entra o diácono com um bêbado, e o bêbado veio e sentou, no mesmo lugar. E o diácono ficou igual o John Anderson daqui, ó, em pé assim, ó. E eu estou aqui pregando, e o bêbado não dava um pio. De vez em quando ele dava uma olhada para o diácono assim. E eu continuei pregando, e preguei, ensinei e tal, e ele quietinho, irmão. Terminou, eu fiz o apelo, o bêbado levantou a mão. Fui lá, orei por ele. Aí, quando terminou o culto, eu falei, Claudemir, aí falei o nome do irmão. Eu falei, varão, o que você falou pro rapaz? Pro bêbado? Ele falou, não, pastor, é o seguinte, eu levei ele lá atrás. Ele falou, você está me levando para onde? Eu falei, não, vamos aqui comigo. Quando eu entrei na salinha, eu dei 2 murros na costela dele. Ele olhou para mim e falou, você está batendo em mim na igreja? Eu falei para ele assim, você vai voltar lá, você vai sentar, você não vai dar um pio, e no final da pregação você vai aceitar Jesus. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, não é assim que a gente age não. Está batendo nos outros na igreja. Não, pastor, não deu certo? Não, eu falei, não, pelo amor, eu vou ter que dar um curso de novo de diácono aqui na igreja, mas não é assim que funciona não. Porque a gente tem que lidar com todo tipo de gente. Acaba tendo que lidar, né? Na igreja é assim. Tem aquele irmão que é o acelerado, né? Vamos, pastor, vamos lá, e vamos fazer. Né? Vamos fazer. Né, irmão John? E tem o mais tranquilo, mais paradão, e não se envolve muito. Tem aquele que vem, senta, adora, terminou,
O pastor está dando a bênção, ele já está ali na porta, ó. Vazou, quando você procura, cadê? Foi embora. Ele não quer muito se envolver. Tem todo tipo de gente. Tem o reclamão, que reclama de tudo, né? Tem aquele que vem para a igreja e chega em casa e fala assim: você viu como é que estava a roupa daquela irmã? Tem tudo que é gente, tudo que é jeito. Tem um melindroso, né? Tem um melindroso. O melindroso é aquele que... Tem gente que acha que o pastor é tipo vereador na época de campanha. Ele tem que chegar sorrindo, abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo, pega a criança no colo. Às vezes o pastor chega, não teve um dia difícil, chega estressado, entra, passa por ele, não cumprimentou, acabou, irmão. O pastor nem falou comigo. Não vem mais nessa igreja também. Eu vou procurar outro lugar para me congregar. É um melindroso. Porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, como vocês estão dando bem-vindo? A igreja de Deus, no seu aspecto global, invisível, ela é perfeita, mas no seu aspecto local, físico, ela é cheia de falhas, porque é composta por pessoas. Eu vou te dar um exemplo. A maioria das cartas do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreve, principalmente cartas destinadas a igrejas, elas são cartas para responder problemas. Elas são cartas que o apóstolo Paulo está escrevendo para resolver problema na igreja. E o apóstolo Paulo, ele não era pastor de igreja, ele era plantador. Ele plantava a igreja, iniciava, evangelizava, ganhava um pessoal, deixava um obreiro ali e ia embora. E às vezes alguém escrevia, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Alguém escrevia para ele uma carta contando os problemas. Vê que até naquela época tinha os fofoqueiros. Ó, pastor, você não sabe o que está acontecendo aqui na igreja. Ó, vou lhe contar. E aí Paulo mandava uma carta para a igreja para responder o problema. Ó, igreja na cidade de Corinto. Ó, olha a igreja de Jesus, ó. Paulo escreve a carta, vai dizer assim: eu tenho ouvido falar, só que Paulo, ele conta a fonte, pelos da casa de Estéfanas. Aí eu falava, falaram para mim aí, os irmãos da família de Estéfanas aí, contou para mim, que está tendo uma divisão na igreja aí. Que tem gente aí na igreja que não aceita o pastor da igreja. Tem uns que falam, eu sou de Paulo. Outros falam, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Quem que era Cefas? Era o pastor presidente, que estava lá em Jerusalém. Eu sou de Cefas. E tem uns que ainda falam assim, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Esses são os piores, porque esses não aceitam liderança humana. Eu não me sujeito a pastor nenhum, meu pastor é Jesus. E aí Paulo vai escrever, dizendo assim, olha, eu criei vocês com leite. Com leite. E até agora eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são meninos na fé. Outro problema que a igreja tinha era na hora da ceia. Chegava na hora de participar da ceia, quem chegava primeiro já ia comendo pão, já ia bebendo suco. Quem chegava depois no culto ficava sem tomar ceia. Aí Paulo vai escrever, gente, vocês não entenderam nada. O que é a ceia? Eu vou ter que explicar para vocês o que eu já ensinei. E aí Paulo vai ensinar a igreja o que era participar da ceia. Outro problema que tinha lá na igreja de Corinto é que os irmãos viviam na efusão do Espírito Santo, que, meu irmão, o culto acontecia, eu acho que alguém tinha um pandeiro lá, que quando tocava o pandeiro, a igreja entrava no mistério e era 20 profetizando ao mesmo tempo, e aquela coisa, aquele fogo, ninguém entendia nada, e Paulo falou, não gente, vocês não entenderam, eu vou ter que explicar para vocês, o que é a profecia, o que são as línguas estranhas. E ele vai dizer, esse negócio não, porque o Espírito Santo, quando o Espírito Santo toma, a gente não sabe. Ele vai dizer, não gente, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas.
quando vocês forem profetizar, profetiza 2, no máximo 3, e os outros ficam quietos e escutam. Ele vai ter que escrever. Essa era uma das igrejas. Então igrejas têm falhas, igrejas têm problemas, igrejas têm erros. Por quê? Porque é composta por pessoas. E a terceira e última característica. Primeira é que a igreja é global, mas também local. Segunda é que a igreja é perfeita e tem falhas. Terceiro é que a igreja tem um cabeça, que é Cristo, mas ela tem líderes. Tem pessoas que Deus confiou a responsabilidade de liderar sobre o rebanho. Põe para mim, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. A igreja tem pastores. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A igreja tem um cabeça, que é Cristo, mas ela está debaixo de líderes espirituais. A igreja é igual um ônibus. É igual um ônibus. O líder daquela congregação, daquela igreja, é o motorista. E alguém acima dele deu o itinerário. Está aqui o pastor José, que é motorista de ônibus. O pastor é o motorista, alguém acima dele deu o itinerário. O itinerário é o céu. E o pastor está conduzindo esse ônibus, e no meio do caminho, alguém vai dar sinal para subir no ônibus. E o pastor vai abrir a porta e a pessoa vai entrar. Mas às vezes no meio do caminho alguém vai apertar o botão para querer descer. E o pastor vai abrir a porta. Agora o problema é quando quem está dentro do ônibus às vezes quer dar um mata-leão no motorista para assumir a direção. É quando alguém está dentro do ônibus e fala assim: gente, é o seguinte, todo mundo comigo aqui, ó. Vamos tirar esse motorista daqui, vamos nós assumir o ônibus. Vamos fazer a rebelião aqui dentro. Estão me entendendo? Pastor também cansa. Pastor também fica doente. Pastor também se estressa. Pastor também se entristece. Às vezes o pastor tem tempo para ouvir todas as ovelhas, sentar, visitar, mas às vezes ele vai falar com quem? Quem que vai ouvir os problemas dele? Eu sei que meu horário acabou, mas eu senti, quando eu estava hoje à tarde, de fazer algo aqui. Depois o pastor puxa a minha orelha. 5 minutos? Dá tempo. Pastor, vem cá. Pastora Fernanda, desce aqui na frente, por favor. Deus nos confiou sobre a liderança desses pastores. Eu quero que vocês coloquem de pé. É simples. Às vezes, a única coisa que o pastor precisa é de um abraço. É um abraço. De alguém para dizer assim: pastor, estou contigo. Pastor, conta comigo. Estamos juntos. Pastor, estou aqui. Então você vai fazer o seguinte: rápido, sai do seu lugar, dá um abraço nos seus pastores aqui. E fala uma palavra que seja, uma frase, é o que vier no seu coração. Fala para ele, para ela: estamos juntos, conta comigo. Estamos aqui. O senhor não está sozinho, vocês não estão sozinhos. Se quiser fazer uma fila, pode fazer a fila, fica à vontade.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Dá sol. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo